Oi, gente, meu nome é Fernanda Oliveira e eu sou professora do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui conversar com vocês tentando trazer alguns compartilhamentos acerca de uma possível resposta para uma pergunta bastante instigante, que afinal, para que serve a história? Por que essa pergunta é instigante? Porque ao passo em que historiadores e historiadoras formados e formadas já têm uma resposta bastante fechada, essa é uma pergunta que instiga boa parte da sociedade. Então, por isso mesmo, ela é bastante instigante e é importante a gente dialogar com isso. Bem, a história, eu diria que ela serve justamente para que a gente possa desenvolver análises acerca de experiências de homens e mulheres num tempo. Onde, quando, como, que essas mulheres e esses homens fizeram, se depararam, se viram frente a mudanças e permanências, a transformações e manutenções, como que isso se deu na história, né, num tempo que já foi. A história, ela está relacionada com essas experiências de homens e mulheres num tempo que já foi, num tempo vivido até o presente. Mas o presente, ele também é importante, tanto em termos de produzir essa história de um tempo mais recente, da história do tempo presente, mas também porque é sempre desde o presente que o historiador e a historiadora olham para o passado. É desde o presente que nós fazemos novas questões para o nosso passado. O que eu quero dizer com isso? As nossas fontes, geralmente, elas permanecem as mesmas, elas estão lá. Evidentemente, frequentemente a gente encontra novas fontes, nos deparamos com novos arquivos, novos acervos, novas possibilidades de fontes para a história. Mas as perguntas, aquilo que efetivamente transforma, por exemplo, documentos, e aí a gente pode falar dos mais diferentes tipos de documentos, o que transformam esses documentos em fontes históricas, essas perguntas efetivamente, elas são feitas desde o nosso hoje, desde o nosso presente. Então, é importante considerar enormemente o presente como um espaço no qual nós nos deparamos frente a novos questionamentos, que tem a ver com a nossa contemporaneidade, e esses questionamentos, então, nos informam para que nós possamos olhar para o passado e fazer novos questionamentos, trazer novas questões. Ainda que a história não tenha por objetivo e tampouco tenha ferramentas para predizer o futuro, é desde o presente que se olha. E é desde os nossos problemas vividos na contemporaneidade que nós olhamos para o passado para tentar observar, então, tanto as permanências quanto as rupturas a partir de experiências. E quanto mais diversas forem essas experiências, elas são mais representativas dessa história que já foi. O que eu quero dizer com isso? No sentido em que é por isso que nós recortamos os nossos objetos de estudos, as nossas perguntas e delimitamos um grupo específico para que nós possamos observar. Porque isso dá conta de tentar abarcar uma totalidade dessa história que já foi vivida para aquele problema que nós estamos delimitando para o nosso passado. E por isso também é fundamental a gente diversificar também os sujeitos com os quais nós nos deparamos, né? Quais são as perguntas que nós estamos fazendo para que grupo social? Então isso também é fundamental porque isso nos permite ver a sociedade, e aí é que a gente poderia trazer para a sociedade brasileira de uma forma mais específica, desde múltiplos ângulos que também compõem a história de um determinado período, de um determinado momento. Então, nesse sentido, é bastante importante também a gente prezar nas nossas pesquisas históricas, e é para isso que também a história serve, por uma diversificação, para que a gente não fique, por exemplo, restrita única e exclusivamente ao poder da elite, aos grupos sociais que dominam o poder, mas que a gente possa também observar como outros grupos se depararam frente a esse poder, como eles traçaram as suas ações, como eles vivenciaram um determinado tempo a despeito e em relação com limitações e possibilidades diversas. Então, em alguma medida, tentando oferecer alguns elementos para a gente pensar, eu diria que o papel da história, né, o que faz a história é justamente pensar sobre esse passado, sobre esses homens e essas mulheres, e é para isso que serve a história, para nos permitir analisar, nos permitir acessar diferentes ferramentas para abordar essa complexidade da história humana.